A paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o evangelista Aldrey, né? E vamos dar início aqui à nossa aula de psicologia cristã, tá? É uma aula introdutória, mas eu creio que vai ser de muita importância para a tua vida cristã, né? Você que quer entender um pouco mais sobre você como cristão e sobre aqueles que te cercam, essa aula tem muito a nos ensinar, tá? A respeito de nós mesmos, né? Da matéria do ser humano. Antes da gente começar de falar sobre psicologia cristã, né? A gente vai trazer os conceitos daqui a pouquinho a respeito de psicologia, mas eu gostaria de trazer, de quebrar algum paradigma que a gente vê que acontece muito esses questionamentos dentro da igreja, né? Que são algumas perguntas que são feitas, né? Como por exemplo, quem nunca ouviu as expressões como nosso psicólogo é Jesus, já tenho Jesus, não preciso ir ao psicólogo, crente não entra em depressão, né? E aí a gente separou aqui algumas frases em relação a esses questionamentos para que a gente pudesse falar um pouco mais a respeito disso. Mas antes de tudo, eu gostaria de te pedir que você não pensasse como pessoas que dizem essa frase. Tá bom? Vamos para os próximos slides, porque daqui a pouco você vai entender a respeito daquilo que a gente quer falar e trazer para vocês. Bom, pessoal, gostaria de começar falando a respeito da psicologia como ciência, né? À luz da ciência, o que é a psicologia? A psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento humano e todos os seus processos mentais, né? A própria palavra psicologia, né, ela deriva de duas junção de duas palavras gregas, né? O psique, que significa alma, e logos, que significa razão, estudo, conhecimento. Mas é importante, eu fiz questão de destacar aqui para você, para que você entenda que o termo alma, né, desse psique, da palavra psicologia, ela, nesse contexto, não deve ser entendida no sentido religioso, tá? Enquanto a gente tem a ideia de que alma, né, é aquela entidade espiritual. Não. O psique aqui ele está falando da estrutura biopsicossocial que anima o indivíduo. Bom, então a gente vai ver que a psicologia ela nos mostra como podemos lidar com nossas resistências, frustrações, nos ajuda, né? O entendimento da psicologia ela nos ajuda a combater os medos, os estresses, as depressões. Ela também tem um suporte aí como auxílio nos relacionamentos interpessoais, ou seja, de pessoa para com pessoa. Ela dá um suporte para trazer uma harmonização nos relacionamentos familiares, amigos, colegas, pessoas que são superiores, né, como chefes no trabalho, e também os subordinados hierárquicos, como tanto no trabalho quanto na igreja, dentro de casa também. Então, nos ajuda também, para você ver a psicologia, nos dá um suporte a melhorar também o nível de convivência com os vizinhos, comportamento no trânsito, na melhoria da qualidade de vida, enfim, você vai ver que o entendimento da psicologia ela vai nos ajudar com a harmonia social. Então veja a importância que isso pode ter dentro de uma igreja. Nós não podemos, o que é que eu quero dizer com isso? Nós não podemos, em nome do cristianismo, negar a existência dos problemas de ordem emocional, tá bom? Então, existe realmente uma infinidade de doenças psíquicas que afligem as pessoas, né? Fobias, transtornos possessivos, obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Depressão, neuroses, psicoses, esquizofrenia. Então você vai ver que tudo isso aí, tá? Pode gerar não somente polêmica, mas se a gente não souber lidar com isso, principalmente dentro da igreja, aí a gente vai ver lá na frente, né, com alguns tipos de comportamento, vai gerar choque, vai gerar conflitos, e a psicologia, nesse quesito aí, na área emocional e convivência social,
ela pode nos trazer uma grande harmonização, tá? Uma grande influência para as nossas vidas. Então, só para deixar claro aqui com vocês, tá? Nós cremos que o poder do Senhor Jesus ele é capaz de curar as enfermidades físicas, assim como também acreditamos na cura, na libertação de problemas emocionais a partir de uma oração, com certeza. No entanto, recorrer à medicina, à psicologia, à psiquiatria não significa negar a fé, ou não significa negar a sua confiança em Deus. Pelo contrário, o cristão ele precisa entender que as pessoas são diferentes umas das outras, na personalidade, no comportamento, na maneira de agir dentro da sociedade, e como as pessoas têm personalidade diferente, não podem ser tratadas como iguais dentro do relacionamento que construímos. Então, os métodos que empregamos, muitas vezes eu gosto de utilizar esse termo e coloquei aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você. Deixa eu ver se eu acho a canetinha. Deixa eu ver aqui, pronto. Eu marquei aqui, ó, e coloquei entre parênteses, porque há uma pequena diferença entre a igualdade e a equidade. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui esse termo. Pronto. Vamos lá. Então, não quero prolongar muito nessa aula, até porque é um resumo daquilo que a gente falou em sala de aula, mas a equidade, ela busca trazer, ela visa, né, tanto a questão histórica da situação, para que quando a gente toma uma decisão, a gente não somente toma uma decisão naquilo que a gente acha ou naquilo que a gente está vendo, mas existe toda uma estrutura para que a igualdade possa ser dada de forma justa. Porque muitas vezes, como a gente falou na sala de aula, muitas vezes nem sempre a gente agir com todos de forma iguais ou de forma igual, a gente vai estar agindo de uma maneira justa. Então a equidade ela busca realmente a gente trazer um equilíbrio em nossas ações para que a justiça realmente possa ser feita de forma eficaz, com base até mesmo, para a gente que é cristão, com base na palavra do Senhor na Bíblia. Tá bom? Vou passar para o próximo slide aqui, para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Consideremos, por exemplo, como Jesus ele se relacionava com as pessoas. Veja que Jesus ele não tinha o mesmo tipo de relacionamento com todas as pessoas. Então coloquei aí um pouco de diferenças de relacionamento que Jesus construiu com as pessoas, como por exemplo, com Nicodemos, ele foi intelectual. Com os fariseus, ele foi um pouco confrontuoso, ele sempre confrontava muitos fariseus, até pela postura que eles tinham diante de Jesus. Né? Muitas vezes querendo pegar Jesus, vou usar um termo aqui popular, né? Na calça justa, e aí Jesus ia lá e confrontava. Era mais ou menos esse tipo de relacionamento que eles, em maior parte do tempo, Jesus teve com os fariseus. Com Maria e Marta, Jesus ele já foi um pouco mais informal, né? Já tinha um relacionamento um pouco mais íntimo. Com as crianças, Jesus era caloroso, né? Receptivo, amoroso. Então veja que Jesus ele reconhecia as diferenças individuais de cada personalidade, da necessidade e do nível de entendimento de cada indivíduo. E tratava as pessoas de acordo com esse conhecimento. Logicamente que Jesus ali, ele não estava querendo trazer uma aplicação da psicologia na Bíblia. Mas a gente vai ver que Jesus, quando ele se comportava e ele se relacionava com as pessoas, não era sempre da mesma maneira. Veja que muitas vezes com Pedro foi de uma forma, a gente vai ver na Bíblia, e com João foi de outra forma. Então, cabe a nós cristãos termos sabedoria de Deus e discernimento para poder distinguir os problemas emocionais dos problemas espirituais. E termos também a sensatez de encaminhar um profissional, um membro da igreja que precisa de um atendimento psiquiátrico ou psicológico. Tá? Eu não sei se vai dar tempo, mas na sala de aula presencial a gente falou em relação à história de uma criança, né, que ela era muito meiga. Tá? Eu vou falar aqui rapidinho para quem não pôde estar, poder também pegar um pouco do que a gente falou em sala de aula. Né? Uma criança que era muito meiga
e de repente ela começou a ter uma agitação muito forte, né? À noite ela gritava, se contorcia, e os pais acreditando que era algo espiritual, né? A criança ainda não sabia bem ao certo explicar o que estava se passando com ela, e os pais eles decidiram levar para a igreja, fizeram campanha com as mulheres do círculo de oração, campanha no seu lar, as mulheres do círculo de oração fizeram oração pela vida da criança, e nada realmente surgia como efeito, né? E como resultado, o que aconteceu? Foram se aconselhar, né, com o líder da igreja, com o pastor da igreja, e o pastor, ele tendo o entendimento e vendo que não era somente algo espiritual, mas sim era um problema proveniente, talvez, até mesmo de algo que um psicólogo ou um psiquiatra, né, poderia resolver. Então, ele encaminhou e orientou para que fosse levado, sim, ao médico a criança. Né? E quando chegou lá, foi diagnosticado pelos médicos que a criança ela tinha um tumor cerebral. Eu vou trazer um exemplo aqui, talvez as mulheres entendam um pouco mais a respeito disso, mas você quando está com dor fica muito estressada. A mulher quando está com cólica naqueles dias, então fica um estresse acima do normal. Por quê? Porque quimicamente falando, mexe muito com hormônios, causam realmente reações que vai trazer estresse, a pessoa vai ficar impaciente. Então veja que mexe muito com o comportamento, dependendo das dores. Né? E aquela criança, aquele tumor cerebral ali estava mexendo justamente com o comportamento social daquela criança. Então, fazendo com que ela não fosse mais uma criança meiga como sempre foi, mas uma criança estressada, uma criança que gritava muito, que começava qualquer coisa queria brigar. E aí descobriram que tinha esse tumor cerebral. Né? Infelizmente, irmãos, né, eu queria contar uma história com um final feliz, mas descobriram, os médicos disseram, olha, tá um pouco tarde, tá muito avançado, e foram fazer, realmente fizeram a cirurgia, mas a criança não resistiu. Né? E aí ficou aquele alerta, será que realmente se pudesse ter tido esse diagnóstico antes, se tivesse procurado, a família ter procurado antes, será que a vida da criança não poderia ter sido salva? Então, que isso sirva de reflexão para que a gente entenda, né? Cremos, como eu disse, cremos muito e muito no poder da oração, mas precisamos também ter essa sabedoria também do céu e o discernimento para poder, e eu vou tentar trabalhar nessa aula com vocês isso, para que a gente possa entender e saber diferenciar, né, quando é um problema proveniente de algo espiritual e quando é algo que nós podemos recorrer, sim, irmãos, à medicina, aos médicos, até porque Deus ele deu uma sabedoria ao homem. Então, a sabedoria humana ela se torna errada quando a gente quer passar por cima das leis de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas Deus ele deu sim uma capacidade, um atributo ao homem que pode ser utilizado para o bem e pode salvar vidas também, tá bom? Temperamentos. Vamos lá. A partir do nascimento, vários níveis constitucionais, químicos, metabólicos, neurais, estabelecem para o indivíduo recursos para que se tenha uma formação da personalidade do indivíduo. Então, esses níveis são chamados pelos psicólogos de temperamento. Então, a cada nível ali é um tipo de temperamento, tá bom? O termo temperamento, ele vem do latim, né? Temperamentum, procedente de temperare, que significa combinar em justas posições. É a mesma derivação de tempero ou temperança. É só para você entender essa forma aí conceitual. Mas o temperamento, ele inclui o nosso modo de perceber as coisas. O temperamento ele vai influenciar no nosso modo de fazer escolhas e também ele vai influenciar o nosso modo da gente se relacionar com outras pessoas. Eu trouxe também aqui, mais um pouco abaixo, vou marcar aqui para você ver, o entendimento,
né, de Alport. Deixa eu botar aqui, ó. Segundo Alport, o temperamento não é imutável, ou seja, ele pode mudar, né, de acordo desde o nascimento, né? Então, o temperamento ele não é imutável do nascimento até a morte, ainda que a probabilidade de mudança seja mínima, ocorrendo algumas vezes por influências médicas, cirurgias, nutrição, né, a alimentação, bem como também no decurso até mesmo da aprendizagem, né? A criança pode ter um temperamento, mas ir se trabalhando, ir se conversando com um psicólogo, por exemplo, e ter uma mudança ali do temperamento. E também o que influencia muito o caminho, o trajeto do temperamento, também é as experiências de vida, tá bom? Então veja que nem tudo. Há uma frase, né, do ditado popular, né, secular, que vai dizer assim: pau que nasce torto, morre torto. Né? Nem à luz da Bíblia isso está correto, nem também à luz da ciência isso também está correto. Porque até a própria luz da ciência vai dizer que uma pessoa ela pode nascer com um temperamento, mas ele não é imutável, ele pode ser mudado esse temperamento. Embora que a probabilidade dessa mudança seja mínima, tá? Mas isso é possível. E a palavra do Senhor também, ela nos instrui, né? Paulo vai dizer que nós precisamos ter uma mente transformada em Cristo. Então, ele também, a palavra do Senhor também defende essa transformação de mente. Então, veja que tanto a luz da palavra de Deus, como também a ciência, elas se unem para dar essa mesma posição em relação ao ditado popular. Então, para mim, aí está 2-1 para a palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente tem essa impressão. Muitas vezes as pessoas não querem mudar. Isso é diferente. O próprio Jesus ele vai dizer assim, eu gosto muito dessa frase, e eu falo muito dessa frase nas salas de aulas. Eu vou dizer, olha, Jesus disse, quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Então, o negar a si mesmo muitas vezes requer essa mudança drástica de comportamento. E muitas vezes a gente reage contra a nossa própria vontade, porque muitas vezes quando o irmão ele faz algo que não nos agrada, a vontade é de fazer uma posição que talvez não honre a Deus com a nossa postura. Mas muitas vezes a gente se resguarda, né? Fecha a boca, a gente se guarda ali e para que realmente a gente evite algum contratempo, algum choque. Isso é muito importante, faz parte dessa mudança radical que o Evangelho ele exige de todos nós, não é verdade? Vamos lá, próximo slide. O comportamento do indivíduo ele varia de acordo com o seu temperamento. O temperamento define a maneira básica de reação de cada pessoa frente à vida e aos seus obstáculos, bem como as suas dádivas. Os tipos de temperamento interferem, portanto, olha aí, esse destaque aqui é muito importante para nós. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui, ó. Os tipos de temperamento interferem, portanto, na maneira como as pessoas agem e reagem nos seus relacionamentos, e acontecimentos de modo geral. Então, aqui praticamente está dizendo assim, ó, o que é que esse slide ele está nos trazendo de conhecimento. Ele está dizendo que cada temperamento, então a gente vai ver que são 4 tipos de temperamento. Então, para uma mesma situação, a gente pode agir de 4 maneiras diferentes. É por isso que muitas vezes você diria assim, não, se fosse eu, né, numa situação, a gente não diz isso, se fosse eu não fazia dessa maneira não, eu fazia de outra. É porque você tem uma forma de reagir. Eu coloquei há algum tempo, um vídeo que falava sobre esses 4 tipos de reação, quando os pais pegam o ovo, né, e quebram o ovo na testa do filho. Um chora, o outro ri, o outro fica sem acreditar e o outro reage batendo de volta. Então veja que foram 4 reações distintas, diferentes, porém para o mesmo acontecimento.
Então, a luz da psicologia vai dizer que os tipos de temperamentos eles vão interferir diretamente na maneira como a gente reage às situações. Pronto, e aqui estão, né, os 4 tipos de temperamento. Deixa eu marcar aqui para vocês. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de reações, né, dessas variações do temperamento. Então, de acordo com a rapidez, aqui, ó, de acordo com a rapidez e a intensidade. Então, geralmente, em uma situação que exija que algo seja feito de forma rápida e ao mesmo tempo intensa, nós vamos ter 4 reações diferentes. Então, o primeiro temperamento que eu quero apresentar para vocês é o colérico. Aqui, colérico. Então, se uma situação exigir, né, do personagem, da pessoa, uma rapidez e intensidade, a pessoa que é colérica, ela vai ser rápido e forte. Eu vou trazer o mesmo exemplo aqui que a gente trouxe em sala de aula para poder facilitar a didática de relembrar, de você poder relembrar aquilo que foi dito em sala de aula, né? E o exemplo que eu utilizei foi você mexer um caldeirão de sopa. Então, se você chegar para um colérico e pedir para ele mexer um caldeirão de sopa, ele vai mexer assim, ó, né? Rápido e forte, não é isso? Já o melancólico, né, tá naquela pressa tal, você pede para um melancólico mexer o caldeirão de sopa, ele vai mexer forte, mas lento. Ele não vai ser aquele alvoroçado, né, como a gente diz. Ele vai ser forte e lento naquela ação. Já se você for pedir ao sanguíneo, a uma pessoa que tem esse temperamento, que é o terceiro temperamento que eu quero apresentar para você, né? Já foi colérico, melancólico e agora o sanguíneo. Se você for pedir ao sanguíneo, ele vai ser rápido. Veja que ele não está sendo igual ao colérico, porque o colérico é rápido e forte. Ele vai ser rápido, mas fraco. Já viu aquela pessoa que está mexendo no caldeirão de sopa, né? Quem já trabalhou em cozinha sabe o que eu estou dizendo. E a pessoa diz assim, né? O chefe de cozinha diz, rapaz, mexe esse negócio mais forte. Porque às vezes está parecendo que a, a substância que está no fundo ali não está sendo mexida, né? Tá mexendo só superficial, porque está fraco. Está mexendo fraco. Né? Já o quarto temperamento que eu quero apresentar para vocês é o fleumático. O fleumático, ele numa situação de rapidez e intensidade, ele vai ser aquela pessoa que vai mexer o caldeirão de sopa de uma forma fraca e lenta. Eita, que vai ficar assim mesmo. Tá bom, deu para entender. Então veja só, o colérico, ele vai, deixa eu pegar aqui o laser, né? O colérico, ele vai ser rápido e forte. O melancólico, ele vai ser forte e lento. O sanguíneo vai ser rápido e fraco. E o fleumático, fraco e lento. Uma outra ideia que a gente pode trazer para você entender um pouquinho mais, né, sobre esses 4 temperamentos que existem no comportamento humano. Antes de eu trazer isso aqui para vocês, eu me lembrei de uma história aqui também, que é interessante. Certa vez numa igreja, né, pediram para um grupo de irmãs fazer uma sopa. Né? Isso aqui foi algo verídico e a gente vai trazer como didática aqui para vocês. Né? E esse grupo de irmãs, tinha 2 irmãs que eram muito desenroladas, né, em fazer sopa. Só que cada uma tinha o seu jeito de fazer, né, como a gente está aprendendo aqui hoje. E aí o que acontece? O que aconteceu? Uma irmã, ela tinha um temperamento e o hábito de tudo que ela for fazer em relação a comida e sopa, ela se antecipar, porque se caso tivesse algum imprevisto, ela conseguiria resolver. Já a outra, ela já tinha também a habilidade e ela pensava de uma forma diferente. Ela dizia assim, não, se eu fizer muito cedo a sopa, talvez
na hora da igreja comer, mais tarde às 7 horas, não esteja no ponto. Então veja que o pensamento das duas, e aí entra um pouquinho agora da ética, né, cristã, né? Quem está certo nisso aí? Qual o pensamento que está certo? Está vendo que é um pouco difícil? Veja que no comportamento isso entra em um embate. Por quê? Entrou num embate, num choque entre essas irmãs, mas graças a Deus foi resolvido. Por que entrou no choque? Porque uma dizia assim, poxa, a irmã está me apressando. A irmã que gostava de se levantar cedo foi falar com a outra e a outra disse assim, não, a irmã está me apressando. Já a outra pensou assim, poxa, a irmã está fazendo com má vontade. Por quê? Porque está deixando para fazer mais tarde. Então veja, são choques de temperamento, que é normal isso na igreja, que nós precisamos compreender. Muitas vezes, né, esses choques aí de temperamentos vai sobrar aí para o líder da igreja resolver. Né? Mas eu creio que os irmãos do discipulado aqui agora vão ficar, ó, e vão conseguir entender o que é que está acontecendo. Vão pensar numa solução e talvez até mesmo trazer a pacificação e tirar um pouquinho de sobrecarga aí, né, do seu líder, da sua líder, em nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes é isso que acontece na igreja. Não é que tem que. Lembra que na ética a gente disse, não existe dois errados. Ou melhor, não existe dois certos com pensamento diferente. Mas um está certo, outro está errado, ou os dois errados. Nesse caso aí, uma não estava querendo, não se pôs no entendimento da outra. Porque se as duas chegassem para conversar e dissessem, olha, eu gosto de fazer um pouco mais cedo, e desse um parecer dela, e a outra dissesse, não, mas eu gosto de fazer um pouquinho, então poderia realmente as duas conversar ali e entrar numa concordância. Mas é algo que é normal, isso dentro de um, não vou dizer da igreja, mas no meio social onde se há um relacionamento com seres humanos. Eu vou dizer de uma forma mais bonita. Mas de uma forma mais simples entre pessoas, onde há pessoas, é normal haver conflitos. Uma hora ou outra, alguém vai pensar diferente de alguém e aí precisa se resolver, precisa ter esse entendimento, tá bom? Voltando aqui para a sala de aula, né? Variação do temperamento de acordo com a amplitude. Você vai fazer alguma coisa que é ampla, né, e profunda, e profundidade. Vou trazer um exemplo aqui da sala de aula, né? Uma pessoa que vai ensinar, um professor que é colérico, que tem um temperamento colérico, ele vai querer ser profundo e vai querer ser amplo. Então é aquela algo que muitas vezes para quem não está acostumado é aquela aula bem mais longa, né? Porque ele quer se aprofundar, quer deixar explicado nos mínimos detalhes, né? Para você ter um negócio bem mastigado. Então é aquele professor que é profundo e amplo. Já se for um professor melancólico, ele vai ser amplo. Ele vai aquele que podemos dizer assim, ó, é amplo, mas objetivo, é claro e objetivo, porque ele vai ser superficial em contrapartida. Já aquele professor que tem um temperamento sanguíneo, ele vai ser profundo, porém limitado. Ele não vai ser amplo, ele vai focar em algo específico dentro daquele assunto. Ele não vai falar, por exemplo, a gente está falando de psicologia, então ele vai focar numa área específica, somente temperamento, um exemplo, né? Já o professor que é colérico, ele vai expandir um pouco mais, dependendo do tempo e do cronograma ali da grade curricular. Né? Ele vai ser, um sanguíneo, ele vai ser profundo, porém limitado. É aquela pessoa que foca num único assunto. O fleumático é aquele que é limitado e superficial. Para mim, esse professor aí está deixando a desejar, porque ser limitado e superficial é complicado. Tá bom? Mas veja que tem, de acordo com essa variação de temperamento, existe realmente um comportamento diferente para qualquer ação que a gente possa ter em nossa vida. Um outro ponto que a gente pode ver em relação às reações desses temperamentos é, de acordo com a ordem que a gente viu, né, no slide anterior, de acordo com o relacionamento a muita atividade e pouca atividade, e uma tendência a se aproximar ou a se afastar. O colérico é aquela pessoa que é ativa, aquela pessoa que é ativa numa amizade,
Você chegar para conversar com ele, você vai ter conversa para conversar. Porém, ele não tem uma iniciativa de ir conversar. Então, ele é um pouco retraído. Então, o colérico é aquela pessoa que tem iniciativa, porém é retraído. Tá? O melancólico, o melancólico, já o melancólico ele é retraído e também é inativo. Vou dar um exemplo aqui para você. É aquela pessoa que você está vendo, chega num lugar, num ambiente, e você vê aquela pessoa, né, retraída na dela. Você chega para conversar com ela e ela continua ali. É aquela pessoa, e aí, tudo certinho? Tudo. Mas e aí, como é que foi? Você gostou do culto hoje? Gostei. Rapaz, você viu que palavra abençoada? Vi. Então, é, é aquela pessoa que é retraída e inativa em relação a uma atividade, né, ou a tendência a se aproximar. Né? Já aquela pessoa que é sanguínea, né, o temperamento sanguíneo, ele é ativo e ele é aproximativo. É aquela pessoa que chega, que fala, que conversa, que você pode ficar calado, mas ela vai ter assunto para conversar com você. Então ela se aproxima, ela não é retraída e também é ativa, tá bom? É uma pessoa que está ali disposta e tem assunto para conversar, né? Como diz aí um amigo nosso em comum, ele vai dizer, é aquela pessoa que tem muito pano para manga, tem muita coisa para ser dita, muita coisa para conversar, né? E no último, ali o fleumático, ele é aproximativo. Esse aqui é o que eu mais admiro. Por quê? Pela vontade de força, né? Pela boa vontade que ele tem de se aproximar. Porém, ele é inativo. É aquela pessoa que chega para você e diz assim, oi, aí você diz, oi, aí acabou o papo, acabou o assunto. Então, é a pessoa fleumática, ele até se aproxima, mas ele não tem muita conversa não para você não. Não tem muita dinâmica assim para puxar assunto e conversar. Então, é só mais um exemplo que a gente tem para esses três tipos de temperamento. Veja que em todas eu poderia passar o dia, a noite aqui conversando com você e dando exemplos de que esses tipos e essa tendência dos temperamentos são diferentes, vão dar resultado diferente. Por isso que a gente sempre diz, pessoas são diferentes. Então a gente não pode tratar todo mundo da mesma maneira, nem esperar o mesmo resultado das pessoas daquilo que a gente faz, porque as pessoas são diferentes da gente mesmo. Vamos lá, essa é a parte que eu mais gosto, né? Eu não sei se você já se identificou com algum temperamento, né? Existem alguns exercícios e perguntas que vai sendo feito e você consegue identificar qual é o seu temperamento. Eu sei qual é o meu, não vou dizer, já falei em sala de aula, que está na aula sabe, né? No qual eu me identifiquei. Então, assim, muita coisa que de pontos negativos, que a gente vai falar aqui de virtudes e defeitos. Então, muitos dos defeitos eu, graças a Deus, consegui já corrigir, embora que a gente sempre tem, né? Mas talvez você se já tenha se identificado com algum desses temperamentos, talvez seja a hora de você começar a se entender e ver os seus defeitos e começar a se policiar em relação a isso. Né? O colérico, por exemplo. O colérico, as virtudes do colérico é que ele é uma pessoa enérgica, resoluta, independente, tá tudo aqui, ó. Otimista, prático, eficiente, é um líder nato, audacioso, autodisciplinado, decidido, gosta de desafio e do desconhecido. Então, esses aí são algumas virtudes do colérico. Daí aqui, para a gente não trazer muito tempo para vocês, aqui tem todas as virtudes de cada temperamento, tá bom? Então, o melancólico vai ter as suas, tá aqui, ó, nessa coluna. O sanguíneo também vai ser as suas, seus pontos fortes. E o fleumático também vai ter as suas virtudes ali, seus pontos fortes também. Pontos fracos do colérico que a gente leu aqui. O colérico ele é impaciente, é prepotente, ele é irado, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível,
astucioso. Então, se tem pontos fortes, também tem pontos fracos, irmão. Ninguém é perfeito. Então, o estudo do comportamento humano, né, a antropologia, né, aqui a gente tá associando aqui ao comportamento, né, psicológico, psicossocial, que as pessoas também não são perfeitas. Todos nós temos os nossos pontos negativos. Muitas vezes a gente não vê todos, mas a gente vê a maioria justamente listado aqui. Então, se você já se identificou, depois futuramente eu vejo se a gente consegue fazer esse teste para que você entenda qual é o seu temperamento. E aí você decida realmente mudar, trazer uma mudança para a tua vida em relação a cada tipo aí de temperamento, para que você realmente possa ter uma transformação de vida de verdade, tá bom? Distúrbios da personalidade versus possessão demoníaca. Vamos lá. Por quê? Porque nós devemos compreender a personalidade. Aqui no slide a gente está dizendo assim, ó, a falta de conhecimento gera equívocos que podem gerar danos e prejuízos a nós mesmos e aos outros. Ou seja, existe na igreja uma grande tendência a generalizar-se os problemas. Precisamos distinguir personalidade mórbida das possessões e atividades de demônios. Por quê, irmãos? Nosso pastor ele colocou um vídeo recentemente lá de uma igreja de fora, não sei se era obreiro, não sei o que ele era. Mas a gente viu claramente que aquela pessoa ela não tinha um discernimento e estava literalmente generalizando ali o problema físico daquela mulher com possessão demoníaca. Ela estava misturando as coisas. Então veja, a mulher estava infartando, tendo um ataque de infarto, a mulher estava morrendo e o camarada lá com a mão na cabeça da mulher, querendo conversar com um suposto demônio que ele achava que ela tinha e querendo expulsar. E a mulher lá quase morrendo. Não sei o fim dela porque o vídeo acabou. Mas isso serve de lição para as nossas vidas. Por quê? Hoje em dia, e acho que em muito tempo houve isso, na verdade, né? Existe uma grande tendência a misturar, a só focar e dizer que é um problema. Então generaliza os problemas, né? E misturam, faz essa mistura toda de problemas de personalidade mórbida, né? Algum problema físico ou emocional com atividades demoníacas. Nós precisamos ter e conseguir pelo menos identificar esses pontos. Para que isso aconteça, é necessário que haja um autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminho possível para o equilíbrio, o domínio e o controle dos pensamentos, emoções e nossas vontades, e principalmente para saber lidar com as frustrações. Né? Falando a respeito daquilo que eu sei que é um resumo, tá? Já está ficando bem longa a aula, né? Mas só para poder trazer essa explicação. Se a gente não tiver esse cuidado e querer espiritualizar tudo e todas as coisas, a gente vai cair em muitas doutrinas falsas. Então a gente precisa ter esse cuidado. Certa vez, quando Jesus estava andando, isso já não é de hoje, né? Porque fazem essa pergunta a Jesus. Jesus, por que esse homem está cego? Esse pecado foi ele ou os pais dele? Aí Jesus vai dizer, não foi nem ele nem os pais dele. Nem os pais dele, né? Mas isso aconteceu para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, a gente precisa ter realmente, saber fazer essa separação. Não vou entrar muito em detalhe porque eu sei que já está muito longo o vídeo, tá? Mas trago esse alerta e essa atenção para você. Tá? Na sala de aula, com certeza a gente já falou muito sobre isso. Se ainda não teve a aula, mas a gente vai falar muito isso em sala de aula, tá bom? O autoconhecimento é o caminho possível para que a gente possa ter o equilíbrio, o domínio e o controle dos nossos pensamentos, emoções e vontades.
principalmente para saber lidar com frustrações. Para que a gente não só fique também em termos científicos, eu citei a Bíblia de maneira rápida. Então, aqui no próximo slide, a gente vai trazer alguns textos para vocês. Né? Por que da importância do autoconhecimento? Por que é importante a gente conhecer que a gente pode ter, pode não, nós temos esse temperamento e as pessoas também têm temperamentos e nós somos diferentes. Entenda o contexto de diferente aqui que eu estou aplicando. Num contexto de algo que está gerando um comportamento diante de uma ação. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo ele vai dar esse alerta e essa orientação antes de comer a ceia. Mas olha o que ele vai dizer. Você precisa se examinar, se autoconhecer. E assim, se examinando, você possa coma deste pão e beba deste cálice. João capítulo 8, versículo 7, vai dizer assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês, isso aí foi na situação da mulher pegando adultério. Aí Jesus diz assim: se algum de vocês estivesse em pecado, ou seja, se analisem primeiro, e se vocês estivessem em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Mateus capítulo 7, do 3 ao 5, vai dizer: e por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão? Olha aí mais uma vez o autoconhecimento, a importância de se autoconhecer. E não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos lá. Leitura do slide. É bem verdade que é humanamente impossível alguém conseguir ter um controle realmente absoluto das emoções. Isso é verdade. No entanto, é viável ter domínio sobre muitas delas, ou seja, ter um controle sobre muitas das emoções, irmão. Você só não pode ser um irmão sem controle nenhum, um irmão descontrolado com as suas emoções. O que o slide está dizendo é que nós não podemos ter de todo absoluto, mas pelo menos da maioria. O ensinamento bíblico para mantermos o equilíbrio emocional e ter a capacidade de autodisciplina ou domínio próprio é permitirmos que em nossas vidas seja produzido o fruto do Espírito. Aquilo que a gente falou na sala de aula. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, mais uma vez a gente traz esse reforço. Por que é tão importante, Eldrey, essa aula para um estudo de discipulado? Porque você precisa se autoconhecer. Irmãos, eu sei o meu ponto forte e eu sei o meu ponto fraco. Se eu vejo que o meu ponto fraco ele vai, de alguma forma, me expor ao ponto de denegrir o meu testemunho com Cristo, eu preciso ou controlar ele, ou eu me retiro do ambiente. E sempre dá certo. A gente preserva e mantém o nosso testemunho quando nós conhecemos o nosso ponto fraco. Eu acabei de trazer texto para você de Paulo falando, de Jesus falando, que nós precisamos nos autoexaminar. Examine o homem a si mesmo. Algumas pessoas, vamos ler o slide. Algumas pessoas buscando fundamentar a ideia de que as doenças mentais são oriundas de atividades demoníacas, interpretam erroneamente os textos bíblicos, citando exemplos como os textos de Mateus, capítulo 4, versículo 24, e Mateus 15, 17 e 15, que falam da cura
de um epilético. Então, a moléstia da qual sofreu o jovem não era um simples desarranjo mental. Não é isso que a gente está dizendo. Ou não era uma simples demência. E nem uma doença crônica. Mas sim uma possessão demoníaca. Então, não queiram interpretar também. É o equilíbrio, irmão. A gente não pode, de maneira alguma, tratar algo espiritual como se fosse algo físico que o homem pudesse resolver. E nem algo físico a gente querer espiritualizar. Apesar de que a parte espiritual tem força sobre o físico. A gente pode orar e a pessoa ser curada e a pessoa ter realmente uma transformação. Mas nem tudo a gente pode demonizar. E para isso, a gente vai precisar um pouco de discernimento espiritual. Tá? Eu me alonguei um pouco mais, mas para ficar uma única aula, para não ficar tão aulas assim, né? Muitas aulas curtas, então eu preferi fazer um pouco mais prolongada. Então vamos lá. Para isso, é necessário a gente ter o discernimento espiritual. Não sei para quem é um cristão um pouco mais antigo, não, né? Um pouco mais raiz, eu vou dizer assim, quando muitas vezes a gente queria aprender, né? Não sei se você passou por isso, queria aprender, poxa, como é que a gente vai ter a certeza, como é que a gente consegue identificar aí os nossos mentores, né? Enfim, professores dizem assim, meu irmão, vai orar. Ele não estava errado, ele estava certo. Porém, ele tem que explicar um pouco mais. Né? Orar pelo discernimento espiritual, porque é o discernimento que vai realmente nos trazer esse entendimento. Então, vamos ler aqui o slide que você vai compreender ainda mais aquilo que eu estou dizendo. Né? O melhor caminho para distinguir um distúrbio mental de uma possessão demoníaca é a capacidade ou o dom de discernimento. Sabemos que o discernimento é uma habilidade ou capacidade dada por Deus. Por isso que eles diziam, vá orar, meu irmão, porque é dom de Deus, é um presente de Deus. Então, é uma capacidade ou habilidade dada por Deus de reconhecermos a ação dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações. A falta desse dom tem levado algumas pessoas a confundirem um problema comum, como uma abstinência de álcool ou de drogas, com a possessão demoníaca. Assim como tem levado outros a achar que uma possessão demoníaca trata-se de um distúrbio mental, como esquizofrenia. É aquilo que eu falei no slide anterior. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Eu costumo orientar a quem não tem, não tocar. Certo? Sempre procurar liderança, procurar uma orientação, porque para não fazer ou tomar uma atitude precipitada. Tá bom? Eu já tive uma experiência de. Poxa, não quero prolongar muita aula, mas eu já tive uma experiência de um jovem, realmente, quando eu era dirigente de grupo jovem, de homens, e um jovem ele passar por uma abstinência muito forte, a ponto de ele desmaiar. A abstinência do cigarro. Então, e a gente fez oração e tal, mas graças a Deus ali eu já tinha uma certa orientação que me fez tomar uma atitude correta, né? Já teve casos em que pessoas precisaram, mesmo após o tipo, aceitou a Jesus, tinha muito tempo que usava drogas, e aí, como aceitou a Jesus, quis realmente parar de vez. Não teve essa conversa de ir aos poucos. Tem alguns que vão aos poucos, mas tem outras pessoas que querem parar de vez. E aí, por ele dar essa parada muito brusca, ele desmaiou, ele começava a sentir dores no corpo, e ele precisou fazer uma desintoxicação, né, no hospital, para que realmente pudesse ser totalmente limpo ali, quimicamente falando. Então, nós precisamos realmente ter esse entendimento também em nossas igrejas, para cuidar das vidas. As vidas, muitas vezes, imagina só, aquele camarada, uma pessoa, um irmão, precisando de uma purificação química ali, né? E poderia ser feita com oração.
Mas não foi a falta de oração, porque as pessoas, homens e mulheres de Deus, oraram muito sobre sua vida e não surgiu resultado, ele continuar sentindo dores. Então, meu irmão, ore a Deus, peça esse discernimento espiritual. Se você ainda não tem, não queira tomar uma atitude precipitada. Procure a sua liderança, ligue para o seu pastor, ligue para as suas missionárias, enfim, para a pessoa que é responsável, né? E eles até chegar no patamar que alguém vai conseguir resolver. Pronto. Como essa foi somente uma aula resumo, tá? Eu não quis entrar muito nas histórias que a gente contou em sala de aula, tá? Mas eu espero que você tenha pelo menos podido ter a experiência de revisar e relembrar tudo aquilo que a gente trouxe em sala de aula, tá bom? Então a conclusão que nós trazemos para essa matéria de psicologia cristã é que, como cristãos, nós precisamos buscar o conhecimento e a orientação de Deus para ajudarmos as pessoas enfermas e também aquelas que precisam de libertação. Então, que Deus continue abençoando a tua vida, continua nessa jornada, continua nesse aprofundamento, não só intelectual, mas espiritual. E eu creio que juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz, até a próxima.